1 Samuel capítulo 16, verso 1 diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. Viu quem? Eliabe. E disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, por esse culto, pelo privilégio, meu Deus, de ouvirmos a tua voz, a tua palavra, que é lâmpada, meu Deus, para os nossos pés, que é a verdade, que é luz, meu Deus, para o nosso caminho. Estamos aqui, meu Deus, para ouvir a tua voz. Por isso calamos nessa noite a voz do nosso eu, a voz do inimigo nesse lugar. Livra-nos, meu Deus, nessa noite de toda preocupação, inquietude, medo, angústia, toda incredulidade. Não encontre lugar, meu Deus, em nossos corações e mentes. Queremos estar completamente atentos àquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Por isso, mais uma vez te pedimos: fala a cada um de nós, em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, diga amém. E se você ama a palavra de Deus, dá um forte aplauso a Jesus. Esse texto fala a respeito da escolha de Davi e da sucessão
do reinado em Israel. E a unção, a separação de Davi, ela acontece de acordo com a ordem de Deus ao profeta Samuel. O verso 1 diz que Deus havia rejeitado a Saul, o primeiro rei que Deus ungiu sobre Israel. Olha o que o texto diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Deus havia rejeitado Saul e havia escolhido para assumir em seu lugar um homem que estava no anonimato, na verdade um jovem, um improvável, filho de Jessé. Jessé não era um rei, Jessé não era um nobre, e Deus escolhe a Davi e rejeita a Saul por algumas razões que nós vamos descrever nessa noite. Então, de acordo com a ordem de Deus, o profeta Samuel sai de Ramá, vai até Belém, vai à casa de Jessé, o convida a sacrificar ao Senhor, pede para que ele leve os seus filhos, e quando os filhos de Jessé, eles entram na presença de Samuel, o primeiro deles, chamado Eliabe, que era o mais velho, o primogênito, aquele que tinha a aparência de rei. Eliabe devia ser um homem de alta estatura, bonito, forte. E Samuel então diz: certamente é esse. Certamente é esse. Esse tem cara de rei. Aí Deus fala: Samuel, você está enganado, não é esse não. Você está vendo a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Eu vejo o coração. Ele diz: não atentes para a aparência, nem para a grandeza da estatura, porque eu o rejeitei. Não é esse. Então passa o segundo filho, o terceiro filho, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E aqueles que estavam ali para sacrificar, para participar daquele holocausto, todos passam, e Samuel diz: porventura não há outro? Porque Deus me mostra que não é nenhum desses. O texto não deixa claro que se Samuel havia dito a Jessé que ele ungiria o próximo rei em lugar de Saul. Provavelmente não. O que a história nos indica é que não, porque depois que Davi é ungido, a vida continua. Davi volta para o campo para apacentar, ele não vai para o trono, e Saul continua governando. Mas então Samuel pergunta: não tem mais nenhum? E aí Jessé se lembra que o mais moço deles, o mais novo, o menos provável, estava no campo, não havia nem sido chamado para participar daquele momento. E Samuel diz: olha, nós não vamos nos assentar enquanto ele não chegar. E quando ele chega, o texto diz que ele também era um jovem de boa aparência, ruivo. E Deus diz: é esse, pode ungir, esse foi quem eu escolhi. O que o texto nos mostra é que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus não vê a capacidade, a capacitação. Deus olha para a disposição do coração. Deus se agrada do coração de Davi, mas não se agrada da aparência dos demais. Por isso você está do lado aí do irmão desprovido de beleza, você fala para ele, diz assim: você tem chance com Deus. Diz: é brincadeira, você é lindo, senão o irmão vai te bater aí, fica esperto. Deus não vê aparência. Para o profeta Samuel, Eliabe era quem deveria ser escolhido. E naquele encontro com o profeta, embora Davi fosse o mais improvável,
é ele a quem Deus escolhe. Davi foi escolhido naquele dia e ungido como rei pelo profeta Samuel. Embora Deus houvesse escolhido Davi naquele dia, aquela não foi uma coroação. É importante que nós entendamos que após aquele episódio, o texto diz que Samuel volta para Ramá. Se você observar, Davi volta para o campo, os seus irmãos vão para a guerra com os filisteus, e Saul continua governando. Embora Davi tivesse sido ungido por Deus, houve um tempo de prova, quase 20 anos, para que ele ascendesse ao trono. Essa foi a grande prova de Davi, esperar anos, 20 anos, sem ser reprovado. O óleo foi derramado na cabeça dele, o Espírito de Deus se apossou da vida dele, ele desenvolveu habilidades tremendas, sobre-humanas, ele enfrentou um gigante e venceu. Mas nem por isso, logo em seguida, ele ascendeu ao trono. Ele teve que esperar, e o tempo foi uma prova para Davi. Já Saul, embora tenha sido ungido rei e escolhido por Deus, fez durante o seu reinado o que desagradava a Deus. E aquilo trouxe sobre a vida dele consequências, nós vamos ver. Consequências dolorosas. Então chega um momento que Deus diz: não quero mais Saul. Embora Saul houvesse sido ungido por Deus e por um profeta, usado por Deus, a unção não significa aprovação. Você pode repetir isso? Diga assim: ser ungido não significa ser aprovado. Saul foi ungido, mas foi reprovado. Davi foi ungido, mas foi aprovado. Agora, por que Saul foi reprovado? E por que Davi foi escolhido? Davi foi escolhido porque tinha um coração que agradava a Deus. Ele não tinha a aparência de um rei, mas ele tinha um coração de rei. Ele tinha um coração de alguém que amava as pessoas, o seu povo, e que iria governar com justiça. De alguém que temia a Deus e que decidiu em sua vida obedecer a Deus, embora tenha falhado algumas vezes, tenha se arrependido. Mas Davi tinha um coração quebrantado, enquanto Saul não, tinha um coração orgulhoso. Saul se preocupava com a aparência. Saul, quando foi confrontado no seu pecado pelo profeta Samuel, você vai ler no capítulo anterior, no capítulo 15 em casa. Quando ele é confrontado, ele está preocupado não com o seu arrependimento, com o seu pecado, em se arrepender. Ele está preocupado com o que os outros iam pensar dele. E os meus homens vão pensar o que de mim? Vem comigo, Samuel, porque eu errei, me perdoa, mas me ajuda, eu errei, e agora o que é que eu faço? Não era um arrependimento genuíno. Davi não. Davi, embora durante a sua caminhada como rei de Israel tenha errado, como no caso de Urias e de Batseba, quando ele é confrontado pelo profeta Natan, ele se arrepende e diz: pequei. Esse é o coração que Deus procura nessa noite. É um coração capaz de se arrepender, de se levantar e dizer: Senhor, eu pequei, eu me arrependo, mas vou mudar. Entenda, não são dois corações perfeitos, mas um coração agradou a Deus, porque era um coração quebrantado e contrito. Porque Saul foi reprovado? Porque ele transgrediu a lei de Deus, e fez de várias formas.
ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele desprezou o conselho divino, ele desobedece a Deus, ele vai lutar contra os amalequitas, ele vence, e Deus diz: olha, você vai lutar contra esse povo, você vai destruir eles, e você não vai eliminar apenas o povo, você vai eliminar todos os rebanhos. E Saul, em desobediência, ele poupa a vida do rei Agag e poupa o melhor do rebanho daquele povo, desobedecendo a Deus. Saul, ele despreza o conselho divino, ele não se arrepende genuinamente dos seus pecados, ele estava mais preocupado com a opinião dos homens que serviam a ele no exército do que com a opinião de Deus. Ele estava mais preocupado em sacrificar do que em obedecer. Diga para si mesmo, diga: o coração que agrada a Deus, um coração que Deus aprova, é um coração que está disposto a obedecer e não em sacrificar. Saul rejeitou a Deus e a unção que ele havia recebido. Davi foi ungido e durante muitos anos conservou essa unção, mesmo ainda não ascendendo, tendo ascendido ao rei. Que lições, pastor, nós tiramos desse texto? Quais lições o Espírito Santo traz para que nós aprendamos nessa noite? A primeira delas é que Deus é quem nos escolhe. Diga assim: foi Deus quem me escolheu. Não. Você não falou com convicção, não. Diga assim: foi Deus quem me escolheu. Você já parou para pensar no tanto de lugar que você poderia estar? Você já parou para pensar no tanto de gente que tem vivido e levado uma vida longe da presença de Deus? Às vezes a gente está na igreja e pensa que é só mais um. Não. Você é um escolhido de Deus. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus te escolheu. Não, pastor, mas eu só vim visitar aqui a igreja. Eu não sou da igreja. Deus te escolheu. Você poderia estar em tantos lugares, mas Deus te trouxe aqui. E Ele tem uma palavra para você nessa noite. Você é um escolhido, mesmo sendo um improvável, mesmo que você olhe para si e diga: pastor, não tem valor nenhum em mim, eu não sei nem de onde eu saí, eu não sei nem porque eu estou aqui. Eu sei porque você está aqui, porque Deus te escolheu. Deus te escolheu, independente dos teus erros, dos teus pecados, da tua vida pregressa. Se você está aqui na presença de Deus, cultuando a Deus, ouvindo essa palavra, seja presencialmente, seja através do culto online, você é um escolhido de Deus. De Deus. Não leve isso como algo casual. Não foi Samuel quem escolheu Davi, foi Deus. Samuel foi um mero instrumento diante da vontade de Deus. Enquanto os homens veem a aparência, Deus vê o coração. E é por isso que Ele escolhe, como Ele escolhe pelo coração, Ele escolhe os improváveis. Porque coração não se vê com os olhos. Deus ama os improváveis. Quando eu falo de improvável, eu lembro do meu pai. Meu pai odiava crente. Eu me lembro de Paulo. Paulo assassinava cristãos. Quando um crente batia na porta da minha casa, meu pai esculhambava: sai daqui, crente sem vergonha. Era a palavra mais bonita que ele dizia, era crente sem vergonha. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, e a vida dele mudou. E se havia alguém dentro da minha casa que eu diria jamais vai se tornar um cristão, é o meu pai.
mas ele se converteu. Talvez você seja um desse. Talvez você tenha chegado até Jesus sendo um ateu. Talvez você esteja aqui nessa noite e a vontade que você teve foi de sair da igreja quando falou de dízimo e oferta, porque você acha que a casa de Deus não é lugar de falar sobre isso. E muitas coisas têm tentado te afastar de Deus, mas o Espírito Santo me leva a repetir nessa noite isso para você: você é um escolhido. Foi Deus quem escolheu você. Embora você talvez não tenha a aparência que o mundo julgue ser necessária para você estar aqui, você é um escolhido. E Deus te escolheu com um propósito. Ele te escolheu para ser parte do reino dele. Ele te escolheu para governar. A mesma unção que Deus derramou sobre a vida de Davi, e foi uma unção para governar. A mesma unção que ele derramou sobre a vida de Saul, mas Saul a rejeitou, não quis. Essa unção ele quer derramar sobre a tua vida nessa noite. Ixi, pastor, agora eu vou me tornar um monarca? Eu não estou falando de política, eu estou falando de reino de Deus. Eu estou falando de chamado. Atender a um chamado de Jesus é se dedicar a esse governo que tem um rei, que tem um Senhor. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Deus escolheu muitos que estão aqui nessa noite para governar. E eu não estou falando de governo humano, de governo político, eu falo de reino de Deus. Cumprir o ID é exercer esse governo, é influenciar outros a se tornarem também discípulos de Jesus. Cumprir o ID é exercer esse governo. Quantos querem dessa unção? Davi foi ungido rei, e você nessa noite já é, e se não é, vai se tornar um embaixador de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5 verso 20 diz: portanto, Paulo diz, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus escolheu você. Não, pastor, mas eu tenho coisas para resolver, a minha vida, eu não estou pronto ainda. Deus escolheu você. Davi estava no anonimato, Davi estava no campo. Deus tirou Davi do anonimato, tirou Davi do campo. Ele poderia ter escolhido qualquer um dos irmãos de Davi, que eram mais fortes e mais imponentes, mas Deus escolheu Davi, alguém simples, um simples pastor de ovelha. Eu sou muito simples, pastor. É você mesmo que Deus quer. Mas eu não sei nem ler, pastor. É você mesmo que Deus quer. A maioria dos discípulos de Jesus eram pessoas sem conhecimento, não eram doutores, eram homens simples. Porque Deus, Ele não olha a aparência, Ele olha o coração. Ele não olha a capacitação, Ele olha a disposição. Quanto se dispõe nessa noite? Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Diga a si mesmo, diga: Deus me escolheu, mesmo eu sendo um improvável. Não, você não está repetindo isso, eu não estou ouvindo. Diga assim: foi Deus que me escolheu, mesmo eu sendo um improvável. Por isso, a partir de hoje, eu serei esse embaixador de Cristo aonde Ele me levar. Quantos creem? Dê um forte aplauso a Jesus. Então, a primeira lição é Deus quem escolhe. Não, muito fraco. É Deus quem escolhe. Diga mais uma vez: foi Deus quem me escolheu.
A segunda lição: ser ungido não significa ser aprovado. Saul foi ungido, Davi foi ungido, mas Saul foi reprovado e Davi foi aprovado. Davi foi ungido e foi aprovado, mas Saul foi ungido também e foi reprovado. Então, ser ungido não significa ser aprovado. Davi passou pela prova do tempo, 20 anos. Aos 17 ele foi ungido. Deus rejeitou Saul, mas Saul permaneceu reinando. Por quê? Porque Deus permitiu. Mais na frente, você vai ver no capítulo 16 que o Espírito de Deus sai de Saul, e um espírito maligno da parte de Deus, em obediência a Deus, com a permissão de Deus, entra em Saul e começa a atormentá-lo. Aqui nós entendemos que no reino de Deus não há espaço para neutralidade, não tem espaço vazio. Se você não carrega o Espírito Santo, querido, você está carregando o que aí? Ainda bem que aqui todo mundo carrega o Espírito Santo, amém? Quem carrega o Espírito Santo aí no seu coração? Todo mundo dessa. Deus me livre, pastor. Tem gente que quase se benzeu aí, né? Benzimento não vale não, viu? Independente lá da sua fé, o que vale diante de Deus é uma decisão de seguir Jesus e ser um discípulo dele. E Davi, ele teve que esperar muitos anos, e durante esse percurso ele teve colocado por muitas vezes o seu coração à prova. A ascensão de Davi ao trono não ocorre simultaneamente à sua unção. Ele já havia sido ungido rei, mas o reinado de Saul permanecia em declínio. Naquele tempo o rei Saul já não contava mais com a capacitação divina, pois ele havia rejeitado a Deus, e embora ainda estivesse fisicamente ocupando o trono de Israel, o novo rei diante de Deus era quem já? Davi. Era Davi. Embora Davi não tivesse sentado no trono, diante de Deus ele já era o novo rei. Deus já via. E aqui nós vemos uma diferença, que muitos são chamados e são ungidos, mas poucos são aprovados. Os que são aprovados são aqueles que se submetem prontamente à vontade de Deus. Então vamos lá. Muitos são chamados, muitos são provados, mas poucos são aprovados. Saul foi chamado, Saul foi ungido por Deus, mas foi reprovado. E porque foi reprovado, Deus o rejeitou. Não foi Deus que rejeitou Saul, foi Saul que primeiro rejeitou a Deus. O texto diz. E por isso Deus rejeitou a Saul. Davi foi chamado também, foi provado, foi ungido, mas foi aprovado. E aqui é importante que nós entendamos algo, porque nós ungimos pessoas nesse altar. Nesse altar nós ungimos líderes de célula, sim ou não? Líderes de geração, sim ou não? Líderes de ministério, sim ou não? Pastores. Ano passado nós ungimos 3 pastores aqui da igreja. Amém? Agora, ser ungido significa ser aprovado? Não. É importante que Deus nos encontre aprovados. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar,
e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, ser ungido não significa ser aprovado. Para ser aprovado, precisamos vencer as provas. Davi passou 20 anos vencendo as provas, até que ele ascendeu ao trono. Então, quando é que eu reprovo, pastor? Quando eu deixo de ouvir a voz de Deus e começo a fazer a minha própria vontade. Deus te traz para a presença dele, você é um escolhido, ele te dá uma oportunidade de fazer a universidade da vida, de ter um encontro genuíno com Jesus, e você depois disso, não dá a mínima. Deus te chama para liderar uma célula, você não dá a mínima. Deus te chama, te entrega uma célula, você começa a liderar, na primeira luta você abandona. Deus te entrega algo, e esse é o teu chamado, para ser parte desse reino, para governar, e você não prioriza. Quem está entendendo? Não, mas é porque um dia eu fui no altar e fui ungido. Amém. Mas diante da prova, você foi aprovado ou foi reprovado? Não, mas porque lá naquele tempo, sabe, eu pregava e se convertiam dezenas, centenas de pessoas. Mas o que Deus quer saber nessa noite é se Ele vai encontrar você e eu aprovado ou reprovado. Quantos desejam ser encontrados aprovados aí? Digam glória a Deus. Então repita comigo, diga assim: uma vez que eu fui ungido por Deus, foi porque Ele me escolheu. Agora cabe a mim vencer as provas e ser-me achado aprovado. Pastor, eu estou reprovando aí, o que eu faço? Começa a passar de ano. Mas não é virar de um ano para o outro, não. É começar a ouvir a Deus. Começa hoje a se reconciliar com Ele, dizendo assim: Senhor, 2025 ficou para trás. Foi o ano da reprovação, não foi o ano da conquista não. Mas 2026 vai ser o ano da aprovação. Eu vou cumprir o ID que Jesus me confiou. Quanto se dispõe? Eu vou perguntar de novo: quanto se dispõe? Essa é a segunda lição. Ser ungido não significa ser aprovado. E a terceira lição, pastor? A terceira lição diz que ser reprovado é doloroso. Ser reprovado é doloroso. 1 Samuel 15:10 diz: então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Queridos, Saul rejeitou a Deus. Sabe, cada vez que você ouve a palavra e ela vai de encontro ao teu coração, e o teu coração queima, você sabe que Deus está te chamando para algo e você negligencia. Essa decisão de se omitir e negligenciar vai trazer dor, vai trazer sofrimento. O verso 22 do capítulo 15 diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor, aqui ele falando para Saul, olha, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? O profeta estava confrontando Saul, dizendo: olha, Deus não quer o teu sacrifício, o teu holocausto, Deus quer a tua obediência. E ele conclui: a obediência é melhor do que o sacrifício,
a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O verso 23 diz: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra de Deus, ele o rejeitou como rei. Saul diz: pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém melhor do que você. Como essas palavras são duras. E o que nós observamos é um arrependimento superficial de Saul. É um arrependimento não genuíno. E Saul foi reprovado por isso. E sabe o que Deus fez? Deus colocou outro no lugar de Saul. Você é um escolhido, amém? Mas se você rejeitar o Senhor, a sua palavra, ao mandamento de Jesus, ide por todo o mundo, uma coisa eu garanto para você: a obra não vai parar. Deus levanta outros, e outros, e outros, e quantos outros for necessário. Quando Deus rejeitou Saul, no capítulo 16, do verso 14, projeta aí. O texto diz que o Espírito do Senhor se retirou-se de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Deus, ou seja, com a permissão de Deus, começou a atormentar o rei Saul. Ser reprovado é doloroso, porque a história de Saul nos mostra que os últimos anos do reinado de Saul foram marcados por tormentas, por transtornos, por desequilíbrio. Ele se tornou um homem completamente desequilibrado. Ele perde o seu filho, o seu sucessor, e ele perde a própria vida pelas mãos dos seus inimigos. Diga assim: ser reprovado é doloroso. E o que Deus quer encontrar nessa noite é um coração disposto a obedecer. É um coração disposto em ser encontrado aprovado. O tema dessa mensagem é unção para governar. É unção para liderar, para assumir o chamado. E essa unção, ela está disponível para você nessa noite. O que Deus quer ver em nós é a disposição, porque Deus não escolhe por aparência, Deus escolhe pelo coração. E ser ungido significa o que, pastor? Ser eleito, ser separado. Significa o que mais, pastor? Ser capacitado. Significa o que mais, pastor?
receber a autoridade divina, proteção divina, respaldo de Deus. Não é só receber uma missão, é receber o cuidado de Deus, é receber uma capacidade sobrenatural de Deus. É isso. Ter o compromisso com o chamado, com essa escolha, com essa eleição de Deus, envolve muitas responsabilidades, muitas renúncias, mas também envolve muitos ganhos, muitas bênçãos. Quantos querem ser abençoados? Quantos querem ter a proteção de Deus? Quantos querem ter a capacitação de Deus? Quantos querem nessa noite receber a autoridade de Jesus? Cumpra o ide. Ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi chamado para governar, para ser um embaixador de Cristo nessa terra. Quantos se alegram com isso? Fica de pé, eu quero orar por você. Feche os teus olhos. E pergunta para o Espírito Santo: pergunta para Ele. Pergunta: Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim para esse ano? Espírito Santo, há algo em mim ainda que precisa ser mudado. Pergunta para Ele: Senhor, que decisão eu preciso tomar nessa noite para alinhar a minha vida ao Teu chamado, ao propósito que o Senhor mesmo projetou para mim. Senhor, será que eu tenho cumprido aquilo que o Senhor espera de mim? Será que eu tenho feito da minha vida aquilo que o Senhor espera de mim? Se você tem caminhado distante do teu chamado, essa é a noite de você tomar uma decisão e se reposicionar e dizer: Senhor, eu não vou desistir. Senhor, eu não vou largar. Senhor, eu vou voltar. Eu quero voltar. Eu quero que o Senhor renove a minha vida, que o Senhor renove essa unção sobre mim, porque 2026 vai ser o ano, vai ser o ano, vai ser o início da caminhada da aprovação na minha vida. Quantos creem? Se você crê, e se você quer receber uma oração, sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode sair. Se você sente nessa noite que precisa dessa oração. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando
teus olhos, onde você estiver, e diga assim: Senhor, esse não é mais um culto, esse é o culto onde eu me posiciono diante do Senhor, pelo meu chamado. Eu entendo, Pai, que o Senhor me escolheu, porque é o Senhor quem me convenceu de estar aqui. E se não fosse pela ação do Teu Espírito Santo, eu jamais teria me arrependido e teria me reconciliado contigo. Diga: portanto, hoje, Senhor, eu decido assumir, ser aprovado diante desse chamado. Eu decido, Senhor, dizer sim a esse propósito, ou ao propósito que o Senhor tem para mim, para esse ano de 2026, mas também para o resto da minha vida. Diga: obrigado, Senhor, porque foi Tu que me escolheu. E hoje eu entendo que por mim mesmo eu seria incapaz de me achegar até aqui. Portanto, Senhor, muda em mim e no meu coração tudo aquilo, meu Deus, que precisa ser mudado. Diga: Senhor, me ajuda a receber dessa unção nessa noite. Derrama sobre a minha vida, sobre a minha casa. Diga: sobre a minha cabeça, sobre as minhas mãos, essa unção, e faz queimar no meu coração esse chamado que um dia o Senhor mostrou para mim. Diga: renova, Senhor, renova sobre a minha vida essa unção, porque eu decido cumprir essa missão que o Teu Filho, o Senhor Jesus, me confiou. Diga: eu cumprirei essa missão. A partir de hoje, Pai, aqui estão os Teus filhos, e eles hoje, meu Deus, se posicionam diante de Ti, entendendo, meu Deus, que foi o Senhor que os escolheu e que os trouxe até a Tua presença. Foi o Senhor que os convenceu. Portanto, meu Deus, eles decidem nessa noite se posicionar diante, meu Deus, desse propósito, desse chamado que o Senhor tem para cada um. Que o Senhor, meu Deus, derrame sobre a vida deles essa unção, essa capacitação, meu Deus, essa autoridade. Que a proteção divina, meu Deus, esteja sobre a vida deles, e que eles encontrem, meu Pai, respaldo no Senhor para cumprir, meu Deus, o seu chamado, e para, meu Deus, ser aprovado, ser encontrado aprovado diante do Senhor. Espírito Santo, enche-os nessa hora, usa-os, usa as mãos, usa, meu Deus, a mente, usa o coração, e que o Senhor, meu Deus, possa levá-los a viver um nível, meu Deus, de governo, um nível, meu Pai, de conquista como nunca antes eles viveram. É o que eu declaro, meu Deus, essa noite sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. E se você puder dar um forte aplauso a Jesus, mais forte esse aplauso a Jesus. Senhor, ainda na Tua presença, nós abençoamos essa semana, abençoamos cada família aqui representada. Que essa seja uma semana de portas abertas, debaixo do cuidado do Senhor e da proteção do sangue precioso de Jesus.
que cada um desses 7 derramamentos, meu Deus, seja aplicado sobre a vida dos teus filhos. E que este sangue, meu Deus, promova sobre a vida deles, sobre a saúde, sobre a família, sobre o trabalho, meu Deus, muitas conquistas. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos aqui presentes, hoje e para todos sempre. E se você crê, diga amém. Dá mais um forte aplauso a Jesus. Dá um abraço nesse irmão que está do teu lado. Que Deus te abençoe. Vai na paz, querido.